Graça e paz. Vamos continuar estudando o livro de Juízes. Vamos orar. Paizinho, continua conosco, Pai. Levanta-nos na tua força, Paizinho. Nós estamos precisando do teu socorro, como o povo de Israel, lá na terra prometida. Nós estamos aqui no Brasil precisando do teu socorro, da tua bênção sobre o nosso país e sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Juízes. Um pastor até falou assim, não sei para que Deus colocou este livro. É um livro muito triste. É um livro de derrotas, de fracassos. Mas depois ele disse que chegou à conclusão, por que Deus deixou? O apóstolo Paulo diz que toda escritura é útil. Toda escritura é útil para o ensino, para a repreensão. Então, o livro de Juízes é para nos ensinar. Um povo que veio com uma mensagem e com uma formação e com uma esperança de ser um país maravilhoso, com leis maravilhosas. Um povo que devia servir a Deus e viver para amar a Deus e amar o próximo. E agora está nesse fracasso. Mas Deus está mostrando para nós que mesmo quando a gente é salva, quando a gente aceita Jesus como Salvador, como a gente conhece a palavra, e muitas vezes nós fracassamos também. Mas Ele mostra um Deus cheio de piedade, compassivo, um Deus que perdoa, um Deus que está sempre pronto a ouvir a nossa oração. É isso que está acontecendo com os Juízes. E ele vai depois continuar a tratar desse povo, mas ele vai deixar esse povo passar por provações para reconhecer e para se lembrar que eles tinham um Deus capaz de dar para eles uma vida feliz e uma terra prometida cheia de bênçãos. Nós vemos que Deus, então, quando levantava um juiz, ele preparava esse juiz. Como? Dando o Espírito Santo. E esse juiz era cheio do Espírito Santo e fazia coisas maravilhosas, mas quem estava por trás de tudo era Deus. Deus também usa coisas fracas, coisas fracas. Nós vamos ver a história de Eude, outra vez, o canhoto. Ele era canhoto, então ele não tinha mão para pegar um punhal para se defender ou para atacar. E é com o punhal que esse canhoto vai matar o rei de Eglon, o rei que estava oprimindo o povo há tantos anos. Nós vamos voltar nessa história ainda. Então, nós vamos ver, são 14 juízes que Deus vai levantar. Eu vou falar o nome deles, para a gente ir lembrando. São pessoas comuns que Deus usou num tempo certo para libertar o seu povo. E Deus continua hoje, levantando homens, levantando mulheres, levantando crentes devotos mesmo, obedientes, para trazer a bênção para o povo no dia de hoje. O nome dos juízes, 14 juízes: Otoniel, Eude, Sangar, Débora, Baraque, Gideão, Tola, Jair, Jefité, Ibsã, Elon, Abdon, Sansão, Eli e Samuel. Eli foi o último. Nós nem vamos estudar no livro de Juízes, nós vamos estudar já no livro de Samuel. Mas é Eli e depois Samuel, o último juiz. Então, são os 14 juízes que Deus levantou naqueles 350 anos de prova, em vez deles crescerem, eles se abateram no conhecimento da palavra, no conhecimento dos mandamentos. Então, nós vamos rever quais foram os juízes mais importantes, os que ficaram mais na história. Otoniel, primeiro juiz. Por que ele veio? Porque o povo se esqueceu de Deus, o povo se voltou contra Deus, começou a adorar os deuses pagãos, esqueceu a aliança que eles tinham, esqueceu os discursos de Moisés, as ordenanças,
os mandamentos que estavam perto da Arca do Testemunho. Aí, então, o rei, que percebe a fraqueza do povo, o rei Cusã, ele, rei da Mesopotâmia, ele vem e invade e subjuga aquele povo. Tira tudo que eles têm, rouba deles, trata como escravos. 8 anos de opressão, 8 anos de tristeza. Mas então eles se arrependem, aí vem o clamor. Deus levanta então o primeiro juiz, que é Otoniel. O Otoniel era genro de Caleb. Então, quando Judá, Benjamim e Simeão conquistaram as primeiras cidades, o Caleb estava ali também conquistando o monte que ele havia herdado por Moisés, quando eles vinham caminhando no deserto. Então, Otoniel era genro dele. Foi um juiz de caráter, não deixou nada de ruim para ser registrado. Ele se casou com Axa, e aquela que pediu as fontes para o pai. Então, era uma vida normal. Agora, então, Deus levanta este homem e ele julga o povo durante 40 anos. São 40 anos de paz. Mas quando Otoniel morre, o povo se esquece. Então, sempre precisando de uma liderança firme, sempre precisando da presença de Deus, porque é um povo fraco e um povo que se esquece fácil. Então, nesse esquecimento, vem outra vez a idolatria, a apostasia. Eles fazem o que era mal perante Deus. O que era isso perante Deus? Mal. Deixar os mandamentos, desobedecer. Aí Deus levanta o segundo juiz, dos mais importantes, Otoniel primeiro, Eude. O Eude era canhoto. E ele tinha uma espada, um punhal de 2 gumes. Mas ele não era respeitado como lutador, porque ele era canhoto. Então, o rei Moabe, Eglon, ele se junta com Amon e com os malequitas. E eles subjugam Israel. 18 anos de opressão. O povo não aguentava mais. Aí o povo se lembra de Deus, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus que nos tirou do Egito, o Deus que nos trouxe na terra prometida. Então eles clamam a Deus e Deus levanta o Eude, o canhoto. Por isso que fala que Deus usava as coisas fracas. E o Eude, ele vai lá conversar com o rei, e depois que todo mundo conversa com o rei, ele diz que tem uma mensagem secreta para o rei. O rei manda todo mundo embora, o Eude vem, e o Eude pega o punhal dele e enfia no abdômen do rei. Ele era muito gordo, o punhal some lá dentro. E só muito depois que o povo dele vai descobrir que ele estava morto. E a paz que é conquistada vai durar 80 anos. 80 anos. Eu estava lendo uma parte aqui e falava assim, meu Deus do céu, quanto tempo, 350 anos de juízes, mas tantos anos de opressão. Aí um pastor, ele registrou, ele somou, dava 100 anos de punição, de opressão, de clamor, de distância de Deus. Então, vai dar para 350 anos, vai dar mais tempo de paz. Aqui em Eude, 80 anos de paz. Depois, a outra juíza, agora uma mulher, naquele tempo era considerada fraca. O rei Jabim de Canaã subjugou Israel. Ele tinha 900 carros, então ele era muito temido. E a Débora era juíza, respeitada. Ela ficava embaixo de uma palmeira, julgando e aconselhando. E ela então chama Baraque, que era o comandante, e fala que ele tinha que ir contra o rei de Canaã. E ele fala, só vou se você for junto. E a Débora vai com o Baraque e eles ganham a vitória. Os 900 carros de ferro não adiantam quando Deus está do nosso lado. Então eles ganham.
O Sísera era o comandante do exército e ele foge. Estavam completando 20 anos de opressão desse rei contra Israel. E então agora Débora e Baraque conseguiram a vitória. O comandante deles foge e vai para uma tenda onde morava Éber. E a mulher dele é Jael. E a Jael mata o Sísera, o comandante, com uma estaca da tenda. Ela mata o comandante. E Deus então dá a vitória para Israel. E são 40 anos de paz, 40 anos de refrigério, de lembrar de Deus, de voltar aos sacrifícios, de voltar às ofertas que eles faziam, aos cultos que eles faziam. Outro juiz também, dos mais importantes, Gideão. Gideão, ele vem no tempo que Israel estava outra vez na apostasia, na idolatria. Os midianitas vêm para subjugar, para invadir Israel. E o anjo do Senhor aparece e fala com Gideão. E fala que ele é um homem valente. Ele fala, não, eu sou de uma tribo fraca, eu sou fraco, sou pobre. Mas ele fala, mas você é homem valente, você vai libertar o povo. É o Gideão que faz o teste da lã. A lã fica molhada, quando está tudo seco em volta, ele pede outro teste para Deus, porque ele não tinha certeza que ele era um chamado de Deus, que ele estava preparado. Então Deus concede para ele outro teste da lã. Leiam lá que é muito interessante isso. E é o Gideão também que Deus fala para ele, tem muita gente querendo lutar. Faz um teste aí do cachorrinho para beber água no riacho, e ficaram 300 homens só. E com 300 homens, Gideão preparou os homens conforme Deus mandou. As armas eram trombetas, cântaros vazios com tochas neles. E eles venceram aquela guerra. Tem muita coisa interessante, milagrosa, que Deus faz aparecer como se fosse uma aventura muito grande, para o povo ver que Deus estava no controle da vida deles. E há uma paz de 40 anos. Gideão, ele se perde depois. Ele se perde com as coisas que ele aprende lá com o povo, mas a ação dele garante para Israel 40 anos de paz. Outro juiz também que ficou na história é Jefité. Ele tinha um problema de família, ele era enjeitado, mas ele foi chamado e ele lutou. Mas quando ele viu que ele estava sendo preparado, o Espírito Santo veio sobre ele. E ele teve vitória. Ele fez um voto. Ele falou, se eu chegar em casa, o que eu encontrar, eu vou dedicar a Deus. É chamado voto precipitado. Porque quando ele voltou da batalha, da guerra, da vitória, quem estava lá era a filha dele. E é um assunto que ninguém chega a uma conclusão, porque dedicou como? Ela morreu? Ela foi sacrificada? Ou ela não pôde casar? Então ninguém sabe muito bem como foi, porque o povo de Israel não oferecia filhos. Isso lembra lá quando Moisés falou lá no discurso? Entre vocês não há quem ofereça o filho nem a filha em fogo para os deuses. Então eles não tinham esse costume. Mas também havia um problema, que o povo de Israel estava aprendendo muitos costumes com os povos pagãos. Então, ninguém sabe realmente o que aconteceu com a filha de Jefité. Mas é chamado voto precipitado. É um voto sem pensar. Foram 6 anos que o Jefité julgou Israel e ele morreu. Foram 6 anos de Jefité. E um muito conhecido é Sansão. Sansão é um caso muito sério, porque ele foi levantado para salvar Israel, mas ele vive em torno dele mesmo. O povo estava precisando de um juiz. O anjo do Senhor veio para os pais de Sansão e o anjo falou para eles que ele ia ser um nazireu
que era o nazireu? Lembra? Já vimos isso aí. Não podia comer nada da vinha, da uva, nem o suco, nem o vinho, nada que fosse da uva. Não podia cortar o cabelo e não podia pegar em cadáver, coisa imunda. E Sansão foi aquele desobediente. Tudo que ele não precisa fazer, ele vai fazer. Tem um casamento, ele fala para os pais que ele viu uma moça filisteia e ele quer casar com ela. E o casamento não deu certo, ele depois, então, pôs fogo lá na seara dos filisteus, Sansão e os filisteus, filisteus e Gaza, que até hoje é inimigo de Israel. Então, a vida de Sansão é um alto e baixo, mas ele sempre pensando nele. Então, ele é amarrado, os próprios israelitas amarram ele porque ele está prejudicando o povo. Eles eram invadidos, eles eram judiados por causa de Sansão. Então, eles amarram Sansão, mas quando os inimigos vêm, ele salta fácil, ele tem muita força, ele carrega a porta da cidade na cabeça. E ali ele se enamora de outra filisteia, a Dalila. E essa Dalila trai o Sansão e conta para os filisteus o segredo dele, não podia cortar o cabelo. Então ela corta o cabelo dele, os filisteus vêm, prendem Sansão, furam os olhos de Sansão e colocam lá no palácio, tocando moinho. E ele era alvo de gozação. O povo fazia até piada com o Sansão. Tão forte que ele era agora naquela situação. Mas o cabelo cresce e, no final, ele derruba o templo de Dagon, que estava cheio dos filisteus. E a Bíblia diz que ele matou mais na morte dele do que na vida dele. Então, Sansão tem história, tem filme de Sansão e Dalila. A morte dele foi alívio para o povo. Muito bem. Estamos caminhando já para o final de Juízes. Aí aparece um caso. Esses casos finais são horríveis, horríveis. Quando a gente vê a influência daquele povo nos costumes dos judeus, no costume dos israelitas. Mica, ele faz um ídolo. Tem um problema lá. Ele rouba da mãe e depois ele fala para a mãe que ele tinha roubado a prata. A mãe, em vez a mãe tinha amaldiçoado o ladrão. Agora, então, ela pega a prata de volta e manda fazer ídolo. Um ídolo. Eles começam a ter ídolo de casa. Coisa que era impossível. E os 10 mandamentos? Não farás para ti imagem de escultura. E, então, ali na casa de Mica, se torna uma casa de deuses. Eles fazem os deuses. E ali tem imagem de escultura. Aí eles contratam um levita, depois o levita é sacerdote, ele vai embora. Aí vem o caso de outro levita que para ali com a sua concubina. O que era a concubina? Era uma esposa de segunda classe. Era uma escrava sexual. Essa era a concubina. O levita com a concubina. Olha só como não combinava com os mandamentos. E o que acontece? Ele vai caminhando, ele vai na casa dela buscá-la depois de 4 meses. Aí, quando eles vão voltando para a casa dele, ela é estrupada ali na tribo de Benjamim. E o levita esquarteja ela, 12 pedaços, e manda para as 12 tribos. E eles se levantam contra a tribo de Benjamim. E eles matam quase todos os benjamitas. Só fogem 600 homens que sobram. Por isso que a tribo de Benjamim não desapareceu, por causa desses 600 homens. E depois eles arranjaram mulheres também roubadas para casar com os benjamitas. Então a gente vê no final de Juízes a tristeza, a decadência. Cada apostasia, a decadência era maior. Eles faziam coisas piores. Eles iam aceitando aquelas imoralidades dos cananeus, dos amorreus. E termina assim o livro de Juízes. E depois, então, nós vamos caminhar para outro juiz
e o último juiz, Eli e Samuel. Vamos tirar lições para a nossa vida. Primeiro, nós não podemos brincar com fogo. Tinha um pastor que disse que nós gostamos de andar na beira do abismo, brincar com as coisas, conviver com o erro, conviver com a injustiça, conviver com a imoralidade. E a gente vai se acostumando. Foi o que aconteceu com Israel. Foi se acostumando com as coisas dos cananeus, dos amorreus, dos jebuseus, dos heveus, dos heteus, cada um com seu Deus, cada um com a sua imoralidade. Mas também Juízes nos mostra um Deus que está atento, um Deus que tem poder. E quando eles clamavam, Deus imediatamente, logo, Deus vinha em socorro deles. Esse Deus é o nosso Deus hoje, ainda. É o mesmo. É o Deus que nos socorre quando nós estamos em apuros, quando nós pecamos e sofremos as consequências do pecado. Muita coisa que a gente sofre é porque a gente fez a coisa errada, mas Deus está sempre pronto. Nós estamos na era da graça. Deus está pronto para nos perdoar. Deus está pronto para oferecer Jesus como nosso Salvador. E o Espírito Santo para nos ensinar, para nos consolar, para dirigir a nossa vida. Nós somos o Israel de Deus hoje, com erros e com acertos. Vamos buscar acertar mais, estudar a Bíblia, orar, congregar com os cristãos verdadeiros. Que Deus nos abençoe.